Essa semana viralizou um vídeo do Gregório do Vivier comparando o Rio com São Paulo e muita gente ficou indignada com a fala dele. Eu quero ouvir com vocês o que ele disse, que na verdade esse vídeo já é de setembro, né? Então assim, já tem um tempinho, mas agora que viralizou e muita gente começou a tentar expor aí a suposta falsidade do que ele disse, né? Então vamos entender aqui qual é o contexto e por que a fala dele é verdadeira ou falsa. Então vamos aqui fazer esse esforço. E sempre que eu falo do Vivier aqui, se eu falo bem, eu perco um monte de inscritos, se eu falo mal, eu perco um monte de inscritos. Então, vamos lá, vamos ver o que vai acontecer hoje aqui. Então vamos ouvir juntos primeiro a fala dele e depois pensarmos algumas coisas sobre isso. Então ouçam. Então o que ela fala? O Rio de Janeiro é muito violento. É um mito que existe para justificar se morar em São Paulo. Entendi. Então é algo que os paulistas repetem à noite como um mantra, a violência do Rio, ficam vendo imagens da violência do Rio e se compartilhando imagens da violência do Rio para ter certeza de que eles nunca poderiam morar lá, porque é impossível de se morar no Rio de Janeiro. Eu digo, é impossível mesmo, eu corroboro, mas eu acho que é um mito muito alimentado para as pessoas conseguirem dormir à noite sem morar no Rio, porque não é fácil dormir à noite pensando que poderia morar no Rio e não mora. Tem gente... Aqui tem um teor de provocação, aqui é aquela coisa, né? Sempre na fronteira do humor, mas ao mesmo tempo faz parte desse bairrismo, né? Dessa disputa que existe entre Rio e São Paulo, e aí como duas grandes cidades brasileiras, né? Repletas de cultura, repletas de coisas para fazer, repletas de restaurantes, sabe? E há esse apego, né, a essas cidades. O equivalente nos Estados Unidos seria Los Angeles e Nova York, né, duas cidades que têm estilos de vida muito distintos. Los Angeles seria mais o Rio de Janeiro, Nova York seria mais São Paulo, e aí quem mora em Nova York jamais cogitaria morar em Los Angeles e vice-versa. E aí você tem essa disputa, esse bairrismo, né, é uma brincadeira que ao mesmo tempo é sério, né? E aí o que ele fala aqui foi o que causou a polêmica, foi o que causou a indignação, ele dizendo que a violência do Rio é um mito. E aí eu quero entender com vocês algumas coisas. E, para começar, eu vou citar um trechinho desse meu livro aqui, que é Como Vencer um Debate Tendo Razão, que saiu pela Planeta, por uma ética do debate racional, porque eu quero que vocês compreendam de onde eu vou partir aqui, né? Quando você vai, contestar a ideia de outras pessoas, ou sei lá, responder a alguma coisa que alguém disse, existem alguns princípios éticos que são adotados, né, dentro da teoria da argumentação, da lógica informal, né, que partem do princípio que você vai confrontar aquilo que a pessoa realmente disse, sem distorcer, sem usar falácias lógicas, sem ser desonesto, sem ser desleal. E aí um dos princípios existentes para uma ética do debate tem a ver com o chamado princípio da caridade, que é de você confrontar a melhor versão do argumento da pessoa. Porque a gente tem que pensar que quando a gente dialoga com as pessoas, quando a gente debate, né, confronta a ideia com as pessoas, nem sempre as pessoas conseguem articular muito bem o que elas pensam. Então, assim, são limitações educacionais, limitações de formação pessoal, mas nem sempre a pessoa consegue estruturar muito bem o que ela quer dizer. Então, cabe àquele que consegue fazer isso tentar enfrentar a melhor versão do que ela queria dizer, né? Então, assim, ela vai expressar de maneira, sei lá, meia boca o que ela pensava, e você vai lá dá uma forcinha porque você quer enfrentar o que tem de melhor, não o que tem de pior. Você não quer pegar a pessoa no pulo, você não quer pegar no deslize, sabe, na gaguejada, ou sei lá, no ato falho. Você quer pegar no que tem de, sabe, central no argumento da pessoa. Você não quer, sabe, pegar na derrapada, você não quer, sabe, ser desleal, você quer enfrentar de fato ideias consistentes e você demonstrar como a sua ideia é mais consistente que a do outro. Então, eu vou ler para vocês aqui um trechinho do capítulo sobre ética do debate, que é o princípio da caridade. Ao confrontar os argumentos do adversário, deve-se expressá-los em sua forma mais forte, de modo a atacar a melhor versão do argumento. Caso o argumento do interlocutor não seja claro, deve-se dar a oportunidade para que ele possa esclarecer o que quer dizer. Muitas vezes você faz isso, né, você demonstra que você está confrontando o melhor argumento da pessoa, parafraseando o que ela disse. Por exemplo, a pessoa lá defende um argumento, você olha, deixa eu ver se eu entendi bem. E você explica o que ela disse, você explica o argumento dela, e a partir do que você explicou, ela vai confirmar, é isso mesmo, é realmente isso que eu estou defendendo. A partir disso, você vai e começa a enfrentar o que ela realmente disse. E não aquilo que você acha que ela disse, e não uma versão, deformada do que ela disse, que seria falar espantalho, que em vez de atacar o melhor argumento, você ataca um argumento distorcido. O que fez o Jones Manuel, por exemplo, com aquilo que eu disse recentemente. Então, assim, você vai enfrentar aquilo que a pessoa realmente diz.
Então, ouvindo o que disse o Duvivier aqui, há diferentes pontos a serem considerados nessa fala dele. A primeira deles tem a ver com esse bairrismo, né, uma piada, uma brincadeira que se faz entre Rio e São Paulo. Os paulistas tiram sarro dos cariocas e vice-versa. Então, assim, é uma brincadeira que em muitos países se faz isso, né, quando você tem grandes cidades ali que disputam, sei lá, na Inglaterra seria lá Manchester e Londres, ou Birmingham e Londres. Então, assim, é uma briguinha tola, né? Uma briguinha, sabe, de erguer, de vestir a camiseta, e tudo bem. Descontemos isso. Aí entra na questão do mito da violência. E aí muita gente foi responder ao Duvivier, né, esse corte do Duvivier, publicando estatísticas de violência urbana. Então, assim, mostrando como no Rio de Janeiro, de fato, há uma taxa muito mais alta, quase o dobro em alguns casos, em alguns anos, né, de homicídios no Rio de Janeiro. Então, assim, né, não é uma ficção, não é um mito. Não é um mito que você tenha na cidade do Rio de Janeiro mais homicídios do que em São Paulo. Então, assim, é claro que em diferentes momentos históricos, né, você tem uma oscilação desses valores nos quais era muito mais alto a violência urbana, os crimes violentos. Então, assim, você pode comparar em diferentes momentos, mas ainda hoje o Rio é uma cidade mais violenta do que São Paulo. Porém, de fato, nesse contexto, ainda há nuances que devem ser consideradas. E aí eu vou falar como alguém que morou no Rio por um tempo. Jamais imaginei que eu fosse morar no Rio. Passei quase 4 meses lá. Sabe, jamais foi uma meta de vida, assim, sabe que eu sou nômade, né, já morei em muitos países diferentes, já morei em muitas cidades diferentes, algumas eram metas minhas, Nova York era uma meta, Buenos Aires era uma meta, Madrid era uma meta, Londres não morei lá, mas morei na Inglaterra, que era uma meta, então assim, alguns eu realmente queria morar e Rio de Janeiro nunca foi uma meta para mim, sempre achei uma cidade violenta, perigosa, caótica, bagunçada, como sulista, por exemplo. Curitiba é um outro universo também, é um outro mundo, e não tem nada a ver com o Rio de Janeiro, então para mim era um ambiente que eu via como hostil. E aí, em 2022, eu morei durante alguns meses no Rio de Janeiro, fui lá por causa da Carol, eu tinha conhecido a Carol, fomos morar juntos durante um período, e quando a Carol me disse que morava no Rio, eu fiquei intrigado, porque ela também é curitibana, né? Então, o que leva uma curitibana a se mudar para o Rio de Janeiro? E ela morava lá por algumas razões, e uma delas é porque ela trabalhava na Globo, né? Então, assim, ela era contratada da Globo, fazia participação no programa Encontro e no canal Futuro, então ela estava lá por razões laborais, mas também por outras questões. E aí, passei uns meses lá e foi muito legal morar lá. Foi muito legal morar lá e, de fato, derrubou alguns mitos que eu tinha na cabeça, que são mitos que são alimentados em grande parte, pela televisão. A televisão, ela explora muito, né, a violência urbana, então se você pega programas policiais, eles servem para construir esse imaginário de um mundo extremamente perigoso, muito violento. Isso em qualquer cidade, se você assistir programas policiais em Curitiba, você vai achar Curitiba é o fim do mundo. Se você assistir programa policial em Florianópolis, você vai achar que é o fim do mundo. Se você assistir em Salvador, todo lugar que você assistir programa policial, você vai achar que, sabe, tá uma guerra civil no país e que se você pisar fora de casa você vai ser morto. Então, há essa criação desse imaginário da violência permanente, isso é feito. Isso foi feito na cultura de massa, na televisão e no cinema, né? Então, basta pensar que alguns dos grandes sucessos de cinema brasileiro foram Cidade de Deus, que foi um fenômeno global, né? Assim, foi um filme que fez sucesso no mundo inteiro, foi indicado para o Oscar, foi um filme que fez um sucesso estrondoso e que ajudou a construir esse imaginário de que é impossível morar no Rio de Janeiro. É impossível, é uma violência, sabe? Você vai sair na rua, você vai ser pego no meio do tiro, no meio do fogo cruzado, no meio da troca de tiros entre policiais e narcotraficantes. Então esse imaginário foi criado. É claro também aqui, como eu falei, tem que pensar em cada momento, né? Houve momentos muito mais violentos no Rio de Janeiro, quando essas notícias, né, de confrontos entre polícia e traficantes, ou confrontos entre facções de criminosos, era muito constante, e você ficava assistindo as cenas, né, das balas traçantes lá entre favelas, e assim, isso é uma coisa que faz parte do imaginário coletivo do brasileiro, né? Quem cresceu assistindo televisão, Jornal Nacional, via isso na televisão. Então isso faz parte do imaginário. Você assiste Tropa de Elite, o 1 e o 2, você nunca vai querer pisar no Rio na sua vida, ainda mais o 2, né, porque o 2 você mostra ali a atuação das milícias, e eu acho que daí dá uma sensação de que nada pode ser feito nunca, não tem salvação para a cidade. Então, ao assistir esse tipo de produção, é claro que se cria o imaginário de que a cidade é muito mais violenta do que realmente é. E aí a gente vai entrar, sabe, nas nuances daquilo que o Duvivier disse. Porque ele está dizendo assim, como se fosse impossível morar no Rio de Janeiro. E aí também há duas cidades, pelo menos, né? Há duas realidades, há dois contextos muito distintos no Rio de Janeiro, que é o contexto da Zona Sul, que é o contexto, sabe, de uma elite, da qual o Duvivier faz parte. Então, assim, nesse ambiente, de fato, o Rio não é tão violento quanto parece.
Então, assim, quando eu morei no Rio, morei na Zona Sul, então, assim, você faz suas coisas e você não se preocupa o tempo todo, você não está tenso o tempo todo, você não está com medo de ser baleado na rua, você faz suas coisas ali, vai aos restaurantes, frequenta a praia, faz suas coisas ali, sem grande estresse, sem grande drama, você faz suas coisas, você vive sua vida ali tranquilamente, ou pelo menos com uma relativa tranquilidade, pensando no contexto da violência urbana no Brasil. Então, assim, você vive a sua vida de maneira muito mais tranquila. Eu acho que era muito mais tranquilo, por exemplo, andar em Copacabana, em qualquer horário do dia, do que no centro de Curitiba no fim de semana, por exemplo, no domingo. Andar ali na Rua 15 no domingo em Curitiba não sei, é bem mais suspeito, bem mais tenso o negócio do que Copacabana, por exemplo. Mas, claro, então isso aqui é um contexto, isso aqui é uma realidade. Quando o Duvivier fala, né, sobre que não é tão violento assim, é um mito de que o Rio é violento, ele está falando de um contexto específico no qual ele vive e que de fato não vê o que tem de pior no Rio de Janeiro. Ele não vê. Ele está vivendo ali na bolha dele, na bolha de Zona Sul, e ele não vê isso. Então, assim, se a gente fosse adotar que o princípio da caridade do Vivier, seria uma leitura nesse sentido. Olha, ele está dizendo de um contexto específico da cidade. Ele não está falando de todo o Rio de Janeiro, não está falando de todo o estado do Rio de Janeiro, ele está falando aqui da bolha dele, da Zona Sul. E aí sim, isso me parece verdadeiro. Então, assim, é possível ter uma vida muito decente no Rio de Janeiro, muito divertida, muito segura não, mas relativamente segura. Então, assim, não é o fim do mundo, não é o fim do mundo. E aí, se você olha as estatísticas, né, olha, sabe, os relatórios de segurança pública, o Atlas da Violência, por exemplo, você vai perceber que as grandes vítimas da violência urbana no Rio de Janeiro, as grandes vítimas no Brasil, na verdade, da violência urbana e dos homicídios, são periféricos, são negros, são pessoas marginalizadas. Então, assim, muitas vezes envolvidas com crime organizado. Então, assim, você tem altíssimos índices de violência no Brasil, mas que envolvem principalmente pessoas que já estão em situação de vulnerabilidade, o que não é o caso do Vivier. Então, assim, a realidade da violência no Rio de Janeiro possivelmente não bate a porta do Vivier. Então, assim, é uma outra realidade. E aí não dá para descontar que, de fato, tanto no Rio quanto em São Paulo, são realidades muito duras, muito pesadas. Então, assim, a sensação deve ser, de fato, de viver num cenário de guerra constante, de violência constante, sabe, de brutalidade policial também, e assim por diante. Então, resguardando essa diferença, né, resguardando esse abismo que existe entre duas realidades existentes no Rio de Janeiro, aí claro que a fala dele faz sentido dentro desse contexto. Quando ele está se referindo ali, a amiga dele que falou, né, que preferia morar em São Paulo porque é menos violento do que o Rio, possivelmente essa amiga dele também não está nesse contexto da periferia, não é uma mulher negra, não é uma mulher, sabe, que vai ser alvo da violência urbana nas cidades brasileiras. Então é isso. É só importante trazer isso, né, porque de fato se constrói um mito, né, se constrói um mito da violência urbana. Por exemplo, vou contar uma história aqui pessoal para vocês, aqui, uma anedota pessoal. Quando eu me mudei para Nova York foi em 2006, isso aqui foi poucos anos depois do 11 de setembro, né? Então, assim, a cidade ainda estava, sabe, lambendo as feridas, ainda havia uma cicatriz enorme lá em Lower Manhattan, né, lá onde tinha o World Trade Center, havia um buraco gigantesco ainda, sabe, tirando detritos, ou seja, a cidade ainda estava se recuperando. E o imaginário que eu tinha de Nova York, né, as cenas que vinham na minha cabeça, eram cenas dos filmes. Então, assim, eu cresci vendo filmes e quadrinhos também, lendo quadrinhos que se passavam em Nova York, que se passavam em Manhattan. Então, por exemplo, quando você tem aquele filme lá dos Warriors, né, que são as gangues em Nova York, lá no metrô, com canivete, né, e aí roubando as pessoas. Crocodilo Dundee, né, Crocodilo Dundee que vai para Nova York lá e o cara tira a faquinha, ele tira o facão dele. Então, assim, as cenas que eu via de Nova York, a imagem que eu tinha de Nova York, era de uma cidade bastante perigosa, bastante violenta. Então, sei lá, os super-heróis, né, basta pensar no Homem-Aranha. O Homem-Aranha basicamente está enfrentando pessoas lá nas ruas de Nova York, os vilões de Nova York, né, os bandidos sei lá, trombadinha. O Batman, né, quando você pensa em Gotham City é inspirada em Nova York, né? Então, todo esse imaginário de uma cidade muito violenta, muito perigosa, com altíssimos índices de violência, que foi a realidade durante um tempo em Nova York, sim, sabe, anos 90, com o auge do crack em Nova York, foi uma coisa muito pesada, anos 80, 90, né, que houve o auge do uso de crack lá, era uma cidade bastante perigosa, mas não era a realidade quando eu fui para lá. E aí, quando eu me mudo para lá, eu tendo esse imaginário da violência, do perigo em Nova York, eu andava com o dinheiro escondido na meia. Eu tinha medo de ser assaltado por gangue lá dentro do metrô. Eu demorei talvez aí uns 2 meses para me acostumar e perceber que talvez não fosse aquilo que eu imaginava, talvez não fosse aquilo que a indústria cultural inculcou em mim, né? Não quer dizer que a cidade não fosse violenta, não tivesse seus riscos, né? Mas muitos dos riscos que eram mostrados no cinema
já haviam sido reduzidos bastante, né? Tanto que eu fui embora de Nova York porque eu fui alvo de violência. Mas aí foi uma outra questão que não tem nenhuma relação com crime organizado, nada disso. Mas, de qualquer maneira, eu acho que vale aqui pensar sobre a fala dele, né, e pensar inclusive sobre esse princípio da caridade, né, de quando a gente ouve o que o outro diz, de não tentar pegar o outro no pulo, de tentar pegar o erro do outro, mas tentar entender aquilo que ele realmente está dizendo. Né. Nesse caso aqui, eu acho que o que faltou para o do Vivier ficar mais clara a fala dele foi justamente ele explicitar, olha, estou falando do meu contexto aqui, estou falando da minha realidade, de onde eu moro, dos bairros que eu frequento, onde eu vou, e que certamente há regiões do Rio que são muito violentas e que eu, como morador de lá, evitaria ir para não ser vítima de algum tipo de violência. Se ele houvesse feito essa ressalva, possivelmente esse trecho não teria viralizado, não teria causado polêmica. Bem, eu quero ouvir de vocês o que vocês pensam aqui sobre essa história. Deixe aqui embaixo no comentário, deixe o joinha, se inscreva no canal aqui ativando o sininho. Isso é muito importante para ajudar aqui no engajamento. Se torne um membro do canal para dar uma força. E lembrando que está na Amazon agora um livro meu sobre debates, é o meu segundo livro sobre esse tema, que se chama 20 táticas para você arrasar nos debates, que mostra as táticas desonestas que as pessoas usam, né, nos debates e por que elas funcionam. Mais do que mostrar, o recurso, tá? O recurso retórico é explicar por que ele funciona e o que isso faz na nossa mente, né? Então vale conferir, vá lá. Também confira na pré-venda o meu livro sobre a tentativa de golpe de Estado no Brasil, que se chama O Golpe que Falhou. E aí eu vou relatar também todo o imaginário criado em torno do bolsonarismo, o discurso golpista, como foi tramado o golpe de Estado e por que ele fracassou no Brasil, né, e as consequências disso. Então vá lá, confira, está na pré-venda. Está com preço promocional agora para quem for nesse mês. Quando lançar vai ser um pouco mais caro, então aproveite que está com desconto. E por fim, quem quiser conhecer formas de fazer uma renda extra, vou deixar na descrição desse vídeo aqui um link. Você vai falar com o Clayson é um amigo nosso, um parceiro aqui. Ele vai dividir com você alguns caminhos para você poder fazer, uma grana a mais por mês, 600, 700, 800 reais a mais por mês, ajudar nas suas contas aí, a fazer uma poupança, a fazer uma viagem, a, realizar algum projeto. Então confira, isso funciona, eu trabalho com isso há muito tempo, então eu sei que tem esses caminhos e que eles funcionam sim. Vá lá, uma boa sorte para ti e até mais. Tchau!